Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos entender aqui o que você precisa fazer para operar com consistência em 2026 e ser o melhor trader daqui para frente. Olha, eu vou te mostrar por meio desse material didático 5 conselhos aqui que vão realmente fazer uma diferença imensa na sua consistência para você operar bem. Vou te mostrar aqui no gráfico como funciona essa dinâmica para você aplicar isso tudo corretamente. E bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Depois de assistir o vídeo, entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui no comentário fixado aqui embaixo. É um grupo gratuito, estou sempre mandando vários conteúdos lá, vídeos específicos, conselhos operacionais. Vale muito a pena estar no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo no comentário fixado. Depois você dá uma olhada. Mas olha só, vindo aqui para o que a gente precisa entender dos movimentos e indo já direto ao ponto para o que a gente pode fazer para ser o melhor trader em 2026, esses são 5 pontos para você seguir. Se você realmente colocar isso aqui em prática, vai fazer uma diferença imensa. Você vai crescer, vai encaixar e vai encaixar uma consistência legal. O primeiro ponto aqui é você primeiro treinar tudo numa conta simulador. Isso é realmente muito importante, é algo que eu sempre acabo recomendando. Pensa comigo, não faz sentido você operar em ambiente real, em conta real, arriscando valores reais ali, tentando ganhar no mercado, sem antes ter conseguido uma consistência numa conta simulador que seja. Antes, você tem que ficar consistente numa conta simulador, num ambiente simulado, para criar clareza, para desenvolver a própria consistência, desenvolver as habilidades que você tem que desenvolver, que são habilidades operacionais, desenvolver ali os hábitos, os comportamentos ideais. Realmente, no final das contas, a consistência no trade é um hábito, você fica habituado e se comportar daquele jeito repetitivo, que é justamente o que gera bons resultados consistentes. O resultado ele é fruto de comportamento, sempre. Então, qualquer resultado que você tenha, ele veio de algum comportamento que você teve, ou de alguns comportamentos em conjunto que você teve, que gerou aquele resultado específico. Então, a gente não consegue modificar necessariamente o resultado, a gente tem que modificar o que gera o resultado. E aí a gente modifica o resultado consequentemente. É sempre uma lei de causa e efeito. É sempre uma questão da gente entender que o resultado ele é intangível e para a gente modificar ele, a gente tem que modificar o que é tangível, que são os comportamentos que geram esses resultados. Então, no mercado, quando a gente busca resultados consistentes, a gente precisa ter, no final das contas, comportamentos consistentes. Esse é o caminho, esse é o direcional que a gente tem que seguir. Então, eventualmente, se você cria numa conta simulador os comportamentos consistentes, os comportamentos vencedores e fica habituado em se comportar dessa maneira, começa a fazer parte da maneira com que você age mesmo no mercado, aqueles comportamentos certos, disciplinados, que realmente geram bons resultados, você depois transfere isso para a conta real. Esse processo é quase inevitável de você crescer no mercado. Agora, quando você tenta ir direto para uma conta real, igual todo trader faz, igual eu fiz também no início, o que acontece? A sua visão fica ofuscada, você não consegue perceber os erros operacionais que você vem cometendo. E aí você entra na síndrome que todo trader entra, e que eu já entrei também no início, que é a síndrome de você ficar repetindo para si mesmo que você está fazendo tudo certo e mesmo assim não está tendo bons resultados nas operações. Essa é uma síndrome clássica, você provavelmente deve estar passando por ela, muito comum, de ficar repetindo para si mesmo: estou fazendo tudo certo e não estou encaixando bons resultados no mercado. Estou fazendo tudo certo e não estou encaixando bons resultados no mercado. Isso é uma síndrome, porque definitivamente não está fazendo tudo certo. Porque a gente não faz, a gente não segue as coisas no início, a gente fica ali cometendo os mesmos erros operacionais sistematicamente, repetindo os mesmos erros, fazendo as mesmas cagadas de sempre nas operações. A gente sabe disso, só que a gente às vezes mente pra gente mesmo no início da jornada e isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Mas acontece com todo mundo. O que vai te fazer crescer? Consertar os erros operacionais. Para consertar eles, você tem que ter clareza desses erros. No ambiente real, na conta real, logo no início, a única coisa que você está focado o tempo todo é em ganhar e evitar perder, coisa que não vai gerar resultado consistente, não vai gerar uma solidez no resultado que você está buscando. Então não é uma boa. Não vai dar certo, na maioria das vezes é um ou outro que vai conseguir encaixar, definitivamente não é o mais provável. Então, sem dúvidas, você seguir esse primeiro conselho de operar primeiro em conta simulador, como se estivesse numa conta real, ficar consistente ali, desenvolver os hábitos, fechar um mês, 2 meses, por aí vai, fecha positivo, fechando positivo, encaixando.
com clareza operacional, entendendo aonde que faz sentido entrar, aonde que não faz sentido entrar, quando fazer, quando não fazer, o que que é bom, o que que não é bom, como usar suas técnicas, enfim, encaixar mesmo, cara. Ficar bom ali. Sua autoconfiança vai lá no alto. Por quê? Porque você vai ver que dá pra fazer, que você sabe fazer. Não só isso, como você está fazendo, porque a conta simuladora ela é 99,9% igual à conta real. A única coisa que muda, que é um fator importante, são os valores, né? Na conta simulador, os valores não são reais. Na conta real, os valores são reais. A única coisa que muda, mas é o mercado andando na sua frente do mesmo jeito, são os mesmos movimentos, o mesmo mercado andando ao mesmo tempo, os trades que você pega, o jeito que você entra, onde você coloca o stop, 100% igual. A paciência de esperar as configurações se desenvolverem, a paciência de segurar as movimentações enquanto o mercado está ali enrolando, né? Mas mesmo assim você segura, a paciência de tomar o stop e aceitar aquilo ali e aguardar uma nova configuração que vai se desenvolver naquele dia, ou no próximo dia, ou nos próximos, enfim. Essa é exatamente igual, entendeu? O ambiente simulado é exatamente igual ao ambiente real no mercado. Então é realmente muito importante fazer desse jeito. Esse é um dos pontos mais relevantes aqui. O segundo ponto, ele é importantíssimo também, mais do que parece, que é você aumentar o tamanho da posição quando você pega um trade onde o stop está muito barato, vou te explicar isso como funciona, e diminuir o tamanho da posição quando o stop está muito caro. Vou te mostrar na prática isso daqui. Olha, tem até um vídeo aqui no canal onde eu mostro isso detalhado no nosso grupo do Telegram, que é um grupo gratuito. Todos os dias eu fui mostrando essa operação, essas duas operações eu conduzindo elas. Foram operações bem legais, que foram essas daqui, ó. Tá marcado aqui com a setinha e eu vou te explicar detalhado. Essa compra, tá vendo? Foi uma compra nessa região, o mercado subiu nesse movimento e desenvolveu toda essa alta. Esse cenário foi bem legal aqui, onde o mercado configurou um bom cenário para nós. Essa compra, a gente mapeou ela até com antecedência no time da Excelência Trade. A gente tem um ambiente de prática, né? Treinamento de Excelência Trade, que é o meu programa de formação. A gente tem a parte de mentoria, todas as aulas ao vivo comigo. A gente tem um ambiente de prática, onde todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas, desenhadas com antecedência todos os dias em todos os mercados. A gente trabalha com mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, XAUSD, Nasdaq, Bitcoin, enfim. Igual eu falei, mini índice, mini dólar, que é o mercado de B3. A gente trabalha com todos os mercados, são 17 ativos diferentes todos os dias, onde todas as oportunidades ficam ali, porque é aqui nesse ambiente prático. Então a gente estava até em aula ao vivo nesse dia e a gente mapeou essa compra, olha só. Gosta de movimentos Olha mais lá, macro. era ele bater ali e a gente comprar. Era uma região de demanda, já tinha contextualizado aqui todo o cenário, tinha todo um contexto forte. E era ele bater nessa região que eu desenhei, que é uma região de demanda, a gente compra, o stop vai ficar aqui embaixo, só bater e comprar. Tá desenhado ali, a gente explicou todo esse passo a passo. Que foi aqui no caso, tá vendo? Ele realmente desceu logo depois e gerou essa possibilidade de compra aqui. Ele bateu aqui na região realmente, veio subindo, se esticou nesse movimento, subiu aqui uma movimentação de mais quase 8%. Foi um trade bem legal. Aqui eu estou no gráfico de 4 horas. Lá no time a gente trabalha com todos os tempos gráficos. Tem cenários que a gente pega no 1 minuto, tem cenários que a gente pega no 4 horas, igual esse. Depende do que o mercado está apresentando, depende do que faz mais sentido ali para nós. Mas tem um vídeo que eu mostrei isso para vocês aqui no canal. Se você for dar uma olhada nos vídeos passados, você vê essa compra, você vê o posicionado nesse trade. Foi uma posição de mais ou menos $700, o que dá ali em torno de uns R$ 4.000, mais ou menos, né? Na cotação de hoje. Então, foi uma compra de uns R$ 4.000. Só que logo em seguida, um pouco depois, a gente mapeou também essa venda, que foi aqui em cima. Tá vendo que tem essa seta? Essa venda ela já foi no gráfico de 15 minutos, a entrada nela. É uma distribuição de Wyckoff, foi um cenário bem legal. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Foi essa configuração. Então, essa compra aqui foi no gráfico de 4 horas, um trade de uns R$ 4.000 mais ou menos. Essa venda aqui foi no gráfico de 15 minutos. O mercado criou uma distribuição de Wyckoff, que é uma estrutura de vendas institucionais que ele fez nessa região. Exatamente isso aqui é uma captura de liquidez, que é uma manipulação no mercado. O mercado finge que vai subir, depois cai muito forte. É um cenário muito forte aqui, onde a gente fez a venda justamente aqui onde está com essa seta. A gente mapeou também isso aqui em detalhes lá no nosso ambiente de prática do time, com antecedência. A gente contextualizou isso tudo em aula, ao vivo, inclusive. A gente estava em aula quando a gente mapeou essa possibilidade também e gerou essa venda perfeita dentro do que a gente estava de olho. Essa venda o mercado esticou muito forte também.
ele caiu menos, aliás, ele caiu mais do que naquele outro movimento, mas eu não peguei toda essa movimentação. Eu fechei esse trade mais ou menos por aqui, ó, nessa respirada que ele deu aqui para cima. Então, foi uma operação de mais ou menos 4% mais ou menos. Aquela compra, ela foi de 7%. Essa venda foi de 4% mais ou menos. Ou seja, essa venda foi menor do que aquela compra. Só que nessa venda a gente fez um pouco mais de 20 mil reais nela. Foi um trade de 4 mil dólares mais ou menos. Por que que aqui eu fiz 20 mil reais, vamos colocar isso, e aqui 4 mil reais nessa compra? E tem aí os vídeos, tá lá no nosso grupo do Telegram, eu fui mostrando essas conduções, né? Essa compra que eu fiquei posicionado alguns dias nela, todo dia eu fui mostrando a compra andando, essa venda eu fiz um vídeo completo posicionado, mostrando o trade, enfim. Esses trades já mostrei para vocês, quem me acompanha aqui já sabe. Mas o que tem de diferente aqui? Por que um foi 20 mil e o outro foi 4 mil reais, sendo que o de 4 mil reais foi um trade maior? Andou mais, mas foi maior, foi mais comprido o movimento, justamente por conta do tamanho de posição. E nesse trade aqui de compra, eu arrisquei o mesmo valor desse de venda. Só que no de venda eu montei uma posição muito maior, 10 vezes maior, tá? Por quê? Porque aqui, como foi uma entrada no gráfico de 4 horas, o stop estava muito caro. Quando eu montei a posição aqui, o stop estava de mais de 2%, o tamanho do stop. Então, se o mercado pegasse no meu stop e não quisesse respeitar essa configuração, eu ia perder ali em torno de 2 e pouco por cento, um pouco mais de 2%. Agora, nessa venda, por ela ter sido nos 5 minutos, refinada, a região ali é menor, eventualmente o stop estava de 0,30% lá. Estava menos de 0,40%. Então, em uma, o stop estava de mais de 2%, e em outra, o stop estava de menos de 0,40%. Ou seja, ele está infinitamente menor, ele está 10 vezes menor. Se o stop está 10 vezes menor, em termos percentuais, a gente pode montar uma posição 10 vezes maior e a gente vai estar arriscando o mesmo valor no final. Então, por exemplo, vou usar um exemplo aleatório aqui de valores. Vamos supor que o mercado não quisesse respeitar esse trade que a gente mapeou aqui em detalhes, galera, só bater e comprar, que foi justamente essa compra aqui que eu mostrei para vocês. Se ele não quisesse respeitar e furasse essa região, pode acontecer, stop faz parte, né, eventualmente. Então ele rompesse a região, ele ia pegar no meu stop, aí vamos supor que eu ia perder ali 100 reais nesse stop, um exemplo. Então o meu risco nessa operação era 100 reais. E aí aqui nessa venda eu montei uma posição 10 vezes maior, então eu entrei com 10 vezes mais, muito mais contratos, muito mais lotes, dependendo do mercado que for. Ou seja, montei uma posição muito maior, entrei com muito mais pesado. Só que eu estava arriscando os mesmos 100 reais ali. Não foi 100 reais, né? Foi mais, mas estou usando um exemplo aqui de valores só para você entender. Que, vamos supor que fosse 100 reais. Aqui eu arrisquei 100 reais, um exemplo, tá? Foi mais que 100 reais, obviamente, mas só para você entender. Aqui eu arrisquei 100 reais, vamos supor que o mercado, se ele estopasse aqui, eu ia perder 100 reais, que foi o valor do meu stop, por exemplo, e aqui também 100 reais. Ou seja, era a mesma coisa, só que uma posição muito maior lá em cima. Por que isso? Porque o stop está mais barato. Aí quando o stop está mais barato, por ter sido de tempo gráfico menor, por conta da região que a gente usou aqui de entrada ser uma região menor, consequentemente, o stop está mais baratinho em termos potenciais. Você pode montar uma posição muito maior em contratos, em lotes, e mesmo assim você vai estar arriscando financeiramente o mesmo valor no stop. Isso é muito mágico. Isso que joga o seu relatório de performance, joga a sua consistência, o resultado mensal lá para o alto, entendeu? Lá para frente. Porque se o mercado não configura direito e não quer andar bem, você vai tomar um stop totalmente dentro do seu gerenciamento. Agora, se ele anda bem, você leva um resultado, você pega um resultado extremamente acima do normal, entendeu? Um resultado muito maior, né? Seu resultado vai lá para frente. Então isso aqui é muito vantagem, que é esse ponto número 2, aumentar a posição quando o stop está mais barato e diminuir a posição quando o stop está muito caro. Perfeito, porque aí você vai estar sempre arriscando o mesmo valor no final, só que na hora que o mercado anda a seu favor, você vai estar ganhando muito quando você está mais bem posicionado e o stop está mais barato. 3. Fazer uma análise prévia. Isso aqui é muito importante, pessoal. Esse ponto número 3, a maioria das pessoas não faz o básico, e eu falo isso com propriedade, porque eu também não fazia no início, e eu sei muito bem como é. Então, o que é o básico? Você pegar, fazer uma análise, que é um estudo de mercado, e seguir essa análise durante o dia. Então, vamos supor que você pode operar
desde a parte da manhã. Então, você vai fazer esse estudo de mercado de manhã. Pode operar só de tarde, você vai fazer esse estudo de mercado de tarde. Só pode operar de noite, sem problema. Você faz esse estudo de mercado de noite. Tem muito ativo bom na parte da noite. Só pode operar de madrugada, sem problema. Você faz esse estudo de mercado na madrugada. Seu primeiro contato com o ativo naquele dia, seja qual for o horário, a primeira coisa que você tem que fazer antes de qualquer raciocínio é fazer um estudo de mercado, uma análise, aonde você vai avaliar no ativo que você opera, aonde faz sentido montar posições de compra e aonde faz sentido montar posições de venda diante do que o mercado está te apresentando naquele dia e a partir das suas técnicas. Então você nunca pode ficar enviesado em achar que o mercado vai subir naquele dia, por qualquer motivo que seja. Pode ser técnica que você está usando para isso, não importa. Você está enviesado, você está trabalhando com achismo quando você acha que o mercado vai subir ou quando você acha que o mercado vai cair, mesmo se você estiver usando alguma técnica para achar isso. E aí você está disfarçando o seu achismo com técnica. Não pode. Você definitivamente não sabe se o mercado vai subir ou se ele vai cair. Eu também não sei. E ninguém no mundo sabe e nem nunca vai saber, porque é impossível saber o futuro. Então, se é impossível saber o futuro, não tem como saber se o mercado vai subir ou ele vai cair e o que ele vai fazer a seguir em momento nenhum. Ninguém sabe. Consistência e bons resultados, lucratividade no trade não vem de você saber para onde que o mercado vai, se ele vai subir ou se ele vai cair. Vem de você saber se tem uma oportunidade válida dentro das suas técnicas ali para compra ou para venda ou não. E se tem, você pega, se não tem, você não pega. E aí você vai trabalhando com gerenciamento e vai trabalhando com uma técnica boa, né? Onde ela acerta mais do que erra. Pronto, você está tendo um resultado extremamente lucrativo no final das contas e consistência. É assim que funciona. Então, a única coisa que você tem que saber no mercado é se tem uma oportunidade válida ou não dentro das suas técnicas. E não se o mercado vai subir ou se ele vai cair. E para ter resultado, eu preciso saber se ele vai subir ou se ele vai cair. E quem tem resultado sabe se o mercado vai subir ou se vai cair. Ninguém sabe, não é sobre isso, entendeu? Não tem como. É só se tem uma boa oportunidade ou não. E se tem uma boa oportunidade, as probabilidades estão jogando a seu favor se suas técnicas são boas, né? Se você usa realmente técnicas que elas têm uma estatística positiva, que elas te, entre aspas, né, garantem um resultado consistente se você seguir elas sistematicamente. Então, esse ponto ele é muito importante. A maioria das pessoas, e aí você pode, muito provavelmente você faz isso, eu já fiz muito também, abre o gráfico e fica ali olhando, aí busca alguma coisa ali, você fica fazendo uma análise em busca de caçar um ponto de entrada para você pegar o trade o quanto antes. E nessa você fica o dia inteiro. Não dá certo, por mais lógico que pareça, e por mais que pareça que deva ser assim, mas definitivamente não é, tá? O que você tem que fazer é isso daqui. Ó, a gente contextualizou, olha lá, é o mercado ir ali e vai gerar compra, porque realmente tem esse cenário. Bateu ali, comprou. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó. Aqui o mercado ele vem de um movimento de alta, tá vendo? Olha que interessante. Aqui o mercado ele vem subindo, ele está fazendo um pequeno movimento de alta. Ele esticou nessa alta, ele corrigiu, ele esticou de novo, corrigiu, ele esticou de novo, corrigiu, esticou de novo, corrigiu. Ele está meio que subindo, está meio estranho, mas ele está subindo. Você começa a perceber que ele está subindo e numa dinâmica de alta quando você vê que os fundos estão sendo sistematicamente respeitados. Olha que bonito isso aqui. O mercado deixou esse fundo, aí o próximo foi mais alto, fundo mais alto, tá vendo? Aí o próximo foi mais alto ainda. O próximo foi mais alto ainda. O outro mais alto ainda. O próximo mais alto ainda. O próximo mais alto ainda. Então, provavelmente em algum lugar por aqui ele vai fazer um outro mais alto ainda e vai continuar na dinâmica. Porque fundos cada vez mais altos é um indicativo de tendência de alta que muitas das vezes a gente não repara. E é básico do básico, porque tendência de alta é topos e fundos ascendentes. Essa é a definição de tendência de alta. Ou seja, fundos cada vez mais altos, tá vendo? Mas são coisas que a gente não leva em consideração, porque você fica o tempo todo tentando evitar o stop, o tempo todo tentando acertar o trade no mercado para não perder e para ganhar. Porque você está pulando aquele primeiro ponto de todos, olha lá, ó, ponto número 1, operar primeiro em conta simulador, para criar essa clareza operacional. Porque se você vai para a conta real direto, você fica o tempo todo tentando evitar o stop e não consegue ganhar de jeito nenhum, tá? É exatamente como funciona. Então aqui você vê fundos cada vez mais altos, que é uma tendência de alta que está se desenvolvendo de forma sorrateira no mercado, de forma escondida, porque não parece, não é aquela tendência nítida, mas ele tá. Então se você ficar caçando vendas aqui, não vai encaixar muito bem. Aqui, por exemplo, teve uma compra que a gente mapeou com antecedência, por isso tem essa seta aqui. Aqui teve outra compra
que a gente mapeou com antecedência, por isso que tem essa seta marcada. E aqui vai ter outra compra que a gente mapeou em detalhes, que foi nesse contexto. Então, a primeira coisa que a gente identificou, na hora que a gente bateu o olho no gráfico naquele dia, fazendo um estudo de mercado, no primeiro contato com o ativo naquele dia, foi justamente essa dinâmica de alta. Foi isso que eu vi na análise. E aí eu vou até mostrar isso para vocês o antes e depois aqui no ambiente prático. Então, a gente viu isso. Conforme ele deu essa puxada para baixo, esse movimento de baixa, até então, ele é uma correção. Porque o mercado não está na alta, o mercado não está subindo, não é uma tendência de alta. Então, os movimentos de baixa, eles são correções. Então, essa puxada para baixo foi uma correção. Olha o que o mercado fez nela. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrou o topo e puxou para baixo, quebrando as mínimas. Tá vendo esse desenho que ele fez? Isso daqui que eu desenhei em vermelho é uma estrutura de continuidade baixa. Toda estrutura de continuidade baixa cria uma das melhores regiões de oferta e demanda, que é o POI. Como é uma estrutura de continuidade baixa, isso aqui é uma região de POI de oferta. É uma região boa de oferta, relevante, mas ela não está bem localizada. Porque uma região de oferta em uma correção não tem muito potencial. Agora, uma região de oferta na tendência de baixa, aí tem muito potencial. Então, olha a diferença disso. Aqui o mercado está numa tendência de baixa. Ó. Tendência de baixa é um movimento que está descendo muito, caindo bastante, fazendo fazendo topos cada vez mais baixos, tá vendo? Que é uma tendência de baixa. Então, se o mercado vem criando nesse movimento de baixa regiões de oferta igual aquela lá, essas regiões vão ter alto potencial porque elas estão a favor da tendência de baixa. Quando a gente vê uma tendência de baixa, a gente tem um controle vendedor. Se o controle ele é vendedor, a gente entende que existe ali um domínio da oferta, logo as regiões de oferta elas têm muito mais potencial nesse contexto, entende? Agora, naquele cenário que a gente viu ali, não é uma tendência de baixa. Naquele cenário, a gente tem uma tendência de alta, lembra? Por mais estranha que ela estava, existem características ali naquele movimento de tendência de alta. Então, o mercado está numa subida. Logo, ele faz uma região de oferta justamente nesses movimentos de baixa aqui, ó, da tendência de alta, que são as correções. Ou seja, essas regiões de oferta, por melhor que elas sejam, porque o POI, que é aquele tipo de região de oferta, é muito bom, mas ele está muito mal localizado. Ele está fora do contexto ideal para ele. Então, ele não tem potencial. Você não vai vender naquela região. Você vai esperar ela ser rompida. Porque na hora que rompe ela, abre espaço para compra. Então, tá vendo? Aqui é uma boa região de oferta, mas esse movimento de baixa é somente uma correçãozinha da tendência de alta. Lá. O mercado está subindo. Então, a gente tem que priorizar as regiões de demanda nessa tendência de alta e não ficar de olho nas regiões de oferta nessa tendência de alta, ou pelo menos tomar bastante cuidado com elas. E aí, foi o que a gente viu lá no time, eu posso puxar aqui o que a gente estava de olho para esse movimento no ambiente prático, a gente estava aqui no ambiente prático em si, não foi nem aula ao vivo. Olha só, lá, foi aqui, ó. 11 dias atrás, tá vendo? Foi outro dia. O mercado vem e vem subindo. Essa região de oferta, o mercado rompeu ela, tá vendo? Aliás, a gente queria ver ele rompendo ela justamente porque ela estava fora de contexto. Então a gente não pensaria em vendas nela. E muita gente vende na região e toma stop. Porque é uma região forte, mas ela está fora do contexto ideal. Então olha lá, o mercado rompe a região, estopa todo mundo, é o que a gente queria ver. Volta para testar a região. Toda vez que uma região de oferta é rompida, ela vira de demanda, tá? Chama troca de polaridade. E aí a gente vai comprar nela. Só comprar nela, colocar stop embaixo para a gente aproveitar a alta que vai se desenvolver. Tá vendo? Mapeou isso com antecedência. Aí tem aqui o antes e depois. Antes já tinha uma compra que a gente mapeou. Foi perfeito lá. A gente já tinha mapeado essa compra, foi detalhado. Depois fez essa outra compra aqui. Então o mercado tem que romper a região. Ele vem subindo. Rompe a região, ó. Bum, rompeu. Agora a região que era de oferta virou de demanda. Beleza? A gente tem que só ajustar aqui. Perfeito. E já está testando a região. Só comprar nela. Stop embaixo. Para aproveitar o movimento de alta. Bum. E subiu. Tá desenhado ali, vocês viram. Tá aqui, aliás, até aqui o antes e depois. Olha lá. A compra e o antes e depois. Beleza? Então é só bater e comprar. A região de oferta vira de demanda, o contexto é todo de compra, por aí vai. Esse é um dos contextos que a gente usa, a gente trabalha de diversas formas diferentes. Então é um cenário bem legal. Esse movimento, por exemplo, a gente fez um estudo prévio e depois a gente só esperou o mercado configurar para pegar o trade. Na hora que o mercado configura, você já está ciente daquela possibilidade, já sabe que é um bom cenário, a única coisa que você faz é só pegar o trade e fazer isso sistematicamente. Agora, se você fica caçando oportunidade aqui, não costuma encaixar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Esse é o terceiro ponto, aliás. Quarto ponto.
É essencial que você segure as operações que andem a seu favor até chegarem no alvo mínimo de 3 vezes o tamanho do stop. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Essa matemática ela te apoia até quando você está cometendo erros operacionais e até quando você fica tomando muito mais stop do que acertando o trade. Se você segura a operação que anda a seu favor, pelo menos 3 vezes o tamanho do seu stop, eu vou te mostrar como funciona isso aqui bem rápido, você eventualmente consegue, num cenário de 10 trades, por exemplo, que você pegou, vamos supor que você pegou 10 operações, você pode ter tomado 7 stops e acertado só 3 trades, que mesmo assim você está no lucro. Não é nem no 0 a 0, você está no lucro, você está consistente, ganhando dinheiro, fazendo resultado no mercado. Se você acertou 7, aliás, se você tomou 7 stops e acertou só 3 trades. Claro que esse é um cenário extremo. Se você pegar 10 operações usando técnicas boas, por exemplo, as técnicas que a gente usa, você vai acertar de 10 operações, vai acertar 7, 8, 9, às vezes acerta até 10, dependendo do momento ali que você pegou essas 10 operações. Facilmente, porque são técnicas muito pontuais com uma taxa de acerto alta, igual quem me acompanha aqui sabe. Mas, mesmo se você estiver cometendo erros operacionais, mesmo se eventualmente você tomar muito mais stop por algum motivo, vamos supor que você pegou 10 trades e tomou 7 stops, igual eu falei, um cenário extremamente extremo, acertou só 3 trades, mesmo assim você está no lucro. Essa matemática te apoiando é importantíssimo para você operar leve no mercado, operar tranquilo e conseguir uma taxa de acerto ainda maior e operar muito melhor e ficar muito bem no mercado, porque você está mais tranquilo, sabendo que você pode tomar stop e mesmo assim você vai continuar no lucro no final das contas. Então, como é que faz isso? Vamos supor que você entrou nesse trade aqui mesmo, que a gente falou. E aí você entrou aqui onde eu coloquei a ordem, né? Nessa região, colocou o stop embaixo. Esse daqui é o tamanho do seu stop. Nesse caso aqui, o stop ele tá de 125 pontos. Ó, tá aqui no pequenininho. 125 pontos. Se você leva o trade 3 para 1, que é 3 vezes o tamanho do seu stop, você tem que levar ele até aqui no mínimo. Ó, fica ali, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Risco retorno de 3. Não sei se você está conseguindo ver. Que é 3 vezes o tamanho do stop. O que significa isso? O seu stop ele tá desse tamanho aqui. Ó, esse é o tamanho do seu stop, onde está vermelho aqui. 3 vezes o tamanho do stop é 3 vezes o tamanho do stop mesmo. 1, 2, 3. 3 vezes esse tamanho ali em vermelho. Ao seu favor. Alvo mínimo. Isso é importantíssimo, porque você ganha sempre muito mais quando ganha e perde pouquinho quando o mercado gera um stop, porque faz parte do stop. Você vai tomar stop. Stop faz parte. Mesmo quando o mercado configura um cenário muito bom, bem configurado, de alto potencial, com técnicas excelentes, mesmo assim ele vai stopar, em algumas vezes. Obviamente, porque não existe nada 100% no mercado. Por isso que tem que usar stop, por isso que tem que ter gerenciamento, por isso que você tem que operar dentro da gestão, dentro do gerenciamento e todos esses pontos. Porque senão você aprenderia uma técnica que ela acerta 100% das vezes quando configura, e aí você não usa stop, você não usa gerenciamento, você não precisa usar nada. E você entra com tudo naquela oportunidade toda vez que ela aparece, porque vai acertar sempre. Não existe isso no mercado, obviamente. O que existe são técnicas boas, com alta taxa de acerto, que funcionam na maior parte das vezes. Mas maior parte das vezes não significa 100% das vezes. Ou seja, o stop ele faz totalmente parte, em cenários bons, inclusive. Visto isso, você deixar com que os trades que andam ao seu favor, eles andem mais do que você permite que o stop ande, você vai estar sempre ganhando mais quando ganha, minimizando suas perdas, e aí você tem ali realmente um cenário muito vantajoso, com uma estatística jogando a seu favor, uma matemática te apoiando. Isso é extremamente importante. Tem gente que pega trade assim, ó. Vamos lá, entra aqui, e aí chega aqui em cima, fecha o trade já, fica beliscando o mercado. Aí não tem como encaixar, não vai encaixar, entendeu? Você vai suar a camisa para ter algum tipo de consistência no mercado. Às vezes vai dar certo, aí você vai, toma uns stops ali, você já perde o resultado, já não encaixa. É muito ruim. Você tem que segurar os trades, é muito importante, isso facilita muito sua consistência. E o ponto número 5, para a gente concluir, seja seletivo, mas não perfeccionista. Isso nas suas entradas. Isso é muito importante. Tem alguns movimentos, pessoal, que o mercado ele desenvolve que a única coisa que você tem que fazer é entrar no cenário, sabe? Isso você vai criando essa experiência com o tempo. Você não pode ficar perfeccionista, querendo cenários perfeitos, que o mercado faça exatamente de um jeito magnificamente perfeito para você pegar o trade, porque se você ficar fazendo isso, você não vai pegar trade nenhum, entendeu? Daqui a pouco você está tão seletivo nas entradas, que você fica 1 mês, 2 meses sem pegar nenhum trade, porque o mercado não fez o que você queria ver
ainda. Não faz sentido, você está deixando um monte de trade importante passar, um monte de cenários que era para estar entrando, um monte de stop que era para você estar tomando, mas também um monte de trade muito bom que era para você estar pegando e estaria te dando um resultado extremamente consistente. Então é muito importante que você entre nas configurações válidas e minimamente bem configuradas dentro do seu operacional técnico. Então você tem que criar uma clareza grande das técnicas que você utiliza, e você cria essa clareza no dia a dia, principalmente operando em conta simulador no início, porque aí você pega o jeito do que funciona, do que não funciona, de quando está minimamente bem configurado e de quando não vale a pena entrar. Isso tudo você vai criando a clareza no ambiente simulado, sem perder nada, só ganhando conhecimento. É muito vantajoso, cara. E sua autoconfiança vai lá no alto. Você vê que você sabe fazer, sabe? Pelas próprias mãos. Você sabe fazer, você sabe operar. Você já não tem mais dúvida se tem como ter resultado ou não no mercado. Porque o trader ele fica com essa dúvida, né? Será que tem como ter resultado nisso mesmo e tal? E aí isso impede completamente seu desenvolvimento, porque obviamente tem como, né? Pelo amor de Deus. Claro que tem como ter resultado no mercado. Tantas pessoas aqui no nosso ambiente prático, por exemplo, tem um monte de gente consistente, um monte de gente que vive do mercado. Depois eu vou mostrar ali para vocês. Então, assim, é óbvio, mas você fica com essas dúvidas e isso impede completamente seu desenvolvimento. Então, você tem que criar essa consistência na conta simulador, depois ir para a conta real para pegar o jeito também do que faz sentido entrar e do que não faz. De quando vale a pena e de quando não vale. De quando está minimamente bem configurado e de quando não está. Porque aí você vai pegar esse jeito, esse time, né? Você vai pegar essa leitura, esse feeling de ser seletivo, mas não perfeccionista, de não exagerar nessa seletividade, porque senão isso atrapalha muito. Você fica perfeccionista, você perde um monte de trade importante que era para entrar e aí não vai encaixar uma consistência. Então, assim, o mercado fez aquilo que você mapeou com antecedência. Você fez uma análise, lembra? Com antecedência. Se ele fez aquilo que você mapeou, configurou o que você estava esperando, fez de um jeito válido, porque não tem nenhuma invalidade ali e você conhece bem as invalidades dentro da sua técnica, e ele fez minimamente bem configurado, sabe? Tá bem dentro daquilo que você tava de olho, pega o trade. Faz de novo, faz amanhã, faz depois, pega o trade, pega o trade, pega o trade. Os que andam, você segura. Até 3 vezes o tamanho do stop no mínimo. Se não andou, você aceita o stop e fica tranquilo, não faz nada, sem ficar tentando recuperar stop, porque esse é um erro clássico. E só mantém. E na hora que ele configurar de novo, muito bem configurado, né? Minimamente bem configurado, dentro daquilo que você mapeou com antecedência, porque aí vai ter um contexto, você já estava esperando aquilo, o mercado fez, é só entrar no trade, fazer de novo, que aí você vai criando essa clareza. Então, esses 5 pontos, se você realmente colocar eles em prática agora, logo no início de 2026, você vai encaixar e você vai colher esses frutos nesse ano, pode ter certeza disso. Entra no nosso grupo do Telegram, um grupo gratuito, volta e meia vai chegar um conteúdo lá para você, estou sempre mandando semanalmente, quase todo dia eu mando lá vídeos exclusivos, conselhos operacionais, é um grupo gratuito, então não tem por que não estar lá, está aqui no comentário fixado aqui embaixo. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal aqui, me siga lá no Instagram que está aqui em cima, tem ouro refinado lá nos meus stories todos os dias, explicando essas configurações, mostrando esses trades andando, vale muito a pena acompanhar e conta comigo nesse ano que a gente vai fazer acontecer. Vamos juntos, fui, valeu!